E claro que eu tenho que trazer uma notícia que foi apurada há pouco tempo, né, pela manhã, que é o fato de o Flamengo ameaçar entrar na FIFA contra o Internacional, né? Eu falei com uma importante pessoa dentro do Flamengo e a questionei sobre o fato de o Internacional até agora não ter pago o dinheiro que deve ao Flamengo por uma parcela da compra do Thiago Maia. Eu perguntei, falei, ó, o Flamengo vai à FIFA contra o Internacional? E essa pessoa me disse, ó, se não resolver isso internamente, ou seja, aqui no Brasil, claro que sim, com certeza sim, foi o que essa pessoa me disse. Então o Flamengo está certíssimo ao fazer valer os direitos dele, né? E a gente vai trazer mais informações e o contexto sobre essa história toda, né? Que passa pelo fato de o Flamengo ter negociado o volante Thiago Maia, o Internacional dever uma parcela de 1,25 milhão de euros, ou seja, 1 milhão de euros e 250 mil ao Flamengo e ainda não ter pago. Essa questão foi a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, um órgão independente da CBF, e o Internacional foi condenado a pagar imediatamente essa quantia ao Flamengo e o depósito não foi feito. O Pix não foi feito ainda e o Flamengo está farto dessa história, evidentemente, né? O Internacional aí é uma clara impressão minha, né? Essa pessoa não me falou isso textualmente, mas o Internacional tenta ganhar tempo, né? O Internacional não tem um tostão furado, ou seja, não poderia ter contratado um jogador e vai postergando, empurrando com a barriga a situação até que, por um milagre, tenha dinheiro para fazer o pagamento. Aí algumas coisas me incomodam nessa história e agora eu vou emitir a minha opinião. Como é que o Internacional tem a cara de pau, é muita cara de pau, né? De contratar o Alan Rodrigues, bom jogador uruguaio que estava no Argentino Júnior, né, o time que revelou, inclusive, o Maradona, e o coloca ainda para jogar contra o Flamengo. 4 milhões de dólares é o valor da negociação deste meio-campista uruguaio, que eu repito, é bom jogador. E o Thiago Maia enfrentou o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores da América, ou seja, o jogador que não foi pago ao Flamengo e o jogador que foi contratado, sendo que o Internacional deve dinheiro ao Flamengo. É muita cara de pau, uma situação ridícula essa do futebol brasileiro no que diz respeito ao calote descarado, né? Eu até falei certa vez que o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, que gosta de falar essa bobagem, né, sobre teto de gastos, que nesses encontros com o Flamengo, ou se fosse ele, foram 3 jogos consecutivos, andaria com um casaco lá, com um capuz, óculos escuros e tal, para passar despercebido, sabe? Se é que ele tem algum constrangimento com essa situação que é constrangedora. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, você que assiste aqui ao canal, eu acho que é uma situação muito parecida com a do cotidiano que eu vou mostrar para você agora. Tô devendo um dinheiro para você, tá? Pediu um empréstimo e você falou, não, beleza, toma aqui. E aí eu não pago e apareço com uma BMW andando na rua. Porra, você vai olhar e falar, você tá maluco, cara? Como é que você compra uma BMW, né, que é um carrão, diga-se de passagem, eu não dou a mínima para carro, essas coisas, mas é um direito do cidadão, né? Comprar o carro se ele tem dinheiro para isso. Agora, o que eu não posso fazer é comprar esse carro, sendo que eu devo dinheiro na praça, né? Então, é mais ou menos esse tipo de situação, com o agravante de o Internacional já ter sido condenado pela CNRD a pagar essa grana ao Flamengo. E o Internacional não paga. Então é o seguinte, que o Flamengo vai à FIFA mesmo, contra o Internacional. A questão é, isso vai ser julgado na FIFA e aí cabe recurso na Corte Arbitral do Esporte, o CAS, ou TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, como queiram, os dois nomes valem para esse órgão, né, que é a última instância no que diz respeito à contestação, né, em qualquer âmbito esportivo. E se for condenado no CAS, aí o Internacional pode sofrer um transfer ban, né? Mas aí o estrago está feito já. O estrago está feito. O Flamengo precisa desesperadamente desse dinheiro? É evidente que não, né? O balancete semestral do primeiro semestre do Flamengo apontou um faturamento de pouco mais de 700 milhões de reais. O Flamengo financeiramente está muito bem estabelecido, todo mundo sabe disso. A gente já gravou N vídeos aqui no canal abordando a situação financeira do Flamengo, mas é uma questão de justiça. É uma questão do que é certo, tá? Não estou falando aqui que a diretoria do Flamengo, que tem o
principal nome, né? Claro, comandante de tudo, o presidente BAP, acerta em tudo. Não. Mas, mais uma vez, neste ponto aqui, a diretoria do Flamengo está certa. Não pode deixar isso ser normalizado. Isso não pode ser normalizado. Se o clube se estruturou e tem dinheiro para fazer a contratação que quiser, que a faça. Se o clube não está estruturado e não tem dinheiro para pagar, que pague. E que não fique atrás de novas contratações. Vocês já imaginaram só se o Flamengo fosse eliminado pelo time do Internacional, que é muito ruim, aliás, mal treinado pelo Roger Machado, que não é mal técnico, né? Já imaginaram se o Internacional elimina o Flamengo da Libertadores com um gol, sei lá, do Thiago Maia? É o cúmulo, né? É o cúmulo. Passa pela CBF e passa pela Conmebol também. Então o Flamengo tem que pressionar, tem que fazer essa pressão. E o Alessandro Barcelos, que tenha o mínimo de vergonha na cara, o constrangimento, pelo menos, chegar e falar, putz, estou devendo, cara, vou pagar, e não fazer mais contratações. O Alan Rodrigues também, como eu disse anteriormente, enfrentou o Flamengo, tá? Então fica essa situação muito complicada no que diz respeito ao mercado da bola, assim chamado. É um clube que deve, vai lá e contrata, um clube que faz tudo direitinho não recebe e está respaldado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas para receber esse dinheiro e não consegue receber. Então tem que correr atrás dos direitos. É assim que funciona e a justiça é morosa no âmbito esportivo também, né? E não só no Brasil, em nível mundial, né? E aí eu falo de recurso na FIFA e provavelmente o Internacional recorrendo à Corte Arbitral do Esporte, sabendo que vai perder, tá? Retomo aqui a conversa no início do vídeo. Ele tentando ganhar tempo, né? Para que, de forma milagrosa, consiga arrecadar dinheiro para que consiga pagar esses débitos, né? No caso, esse débito. E aí tem uma correção, né, monetária na história toda, passa de 1.250.000 euros, tem também os custos, né, com advogados, honorários de advogados, tem um custo e não é pequeno, então o Flamengo tem direito a receber tudo isso, né? Vejamos se a justiça será feita o quanto antes e se o Flamengo tome as decisões ou as determinações cabíveis para que o Internacional seja punido de forma